Boa noite, muito bem-vindos. Estamos aqui iniciando nossa live do Instituto Parresia. Olá, Eric, nosso coordenador. Que bom, Daniel, Felipe, nossa querida Josefa, que hoje vai nos dar a alegria aqui de estarmos ouvindo, dando continuidade às séries de live aqui do Instituto Parresia. Mês passado, setembro, né, estávamos falando sobre santos na vida pública, né, lives riquíssimas, com conteúdos riquíssimos, né, que contribuem aí para esse nosso tempo. E esse mês de outubro vamos estar iniciando hoje lives aí muito especiais, tomando aí como inspiração para esse mês de outubro São João Paulo II, tá? Então, a partir desta quarta-feira, a partir de hoje, nesse mesmo horário, sempre agora a partir de 8 horas, 20 e 20, esse nosso horário para que a gente não esqueça. Boa noite a todos que estão entrando. Então, nós vamos dar sequência às nossas lives semanais, mensais, e cada quarta-feira nós vamos estar abordando uma das cartas, né, apostólicas de São João Paulo II. Hoje nós vamos estar falando de um assunto importantíssimo, riquíssimo. Compartilhem, tá? Aí essa live ficará salva para depois, em outro momento, você escutar, né? Novamente fazer suas anotações e, por que não, encaminhar para amigos, familiares, tamanha riqueza que o Instituto Parresia passa para todos vocês, tá? Hoje nós vamos estar falando sobre os mistérios do sofrimento humano, né? Cartas apostólicas de São João Paulo II, em que a Josefa vai falar para nós. Próxima quarta-feira nós vamos estar falando, né? Segundo João Paulo II e a Virgem Maria, tá? Na terceira quarta-feira vamos estar falando São João Paulo II e a vida consagrada. E em seguida vamos estar falando na última quarta-feira São João Paulo II e a primavera da igreja. Então, imperdíveis, riquíssimas lives, convidados aí super especiais, fiquem atentos, divulguem todo esse conteúdo que será dado. Visite nossas páginas do próprio Instagram, que aqui sempre a gente está colocando as informações, o nosso site, né, do Instituto Parresia.com, www.institutoparresia.org, e nós temos vários cursos gratuitos para você nesse tempo, né? Então são imperdíveis, aproveitem, né? Então nós temos a Santidade no Mundo Atual, bem recente, bem quentinho aí para vocês, para que vocês se inspirem, vejam esse riquíssimo conteúdo. Fé e Razão também está sendo dado, gratuito esse curso para vocês. Então façam sua inscrição, já escutem, já rezem, aproveitem esse conteúdo também. Também temos Família, Célula Vital da Sociedade, também disponível gratuitamente, e muitos outros. Eu estou citando só alguns aqui, mas não percam a graça que Deus dá através do Instituto Parresia, né? Que sempre vem contribuindo com o ensino, com pesquisa, com essas formações, sendo ministrada por pessoas realmente qualificadas para nos dar essas informações preciosas do nosso magistério da igreja, das nossas sagradas escrituras, para que a gente possa bem viver essas nossas realidades à luz divina, né? Para que a gente não viva a nossa história de qualquer forma, né? Principalmente nós católicos, nós precisamos realmente viver baseados no que Deus nos ensina, do que Deus nos pede, tá bom? Então, mais uma vez agradecer a todos que estão aqui conosco.
Sejam muito bem-vindos, compartilhem aí nossa live. Vou estar agora aqui convidando a nossa querida Josefa para estar iniciando hoje aqui falando sobre o sofrimento humano, os mistérios do sofrimento humano segundo São João Paulo II, baseado, né? Então, vamos lá. Josefa me manda um convite para que eu lhe inclua aqui. Deixa eu tentar aqui escrever. Josefa, você já está aí conosco? Um minuto. Os mistérios. Pronto, Josefa. Obrigada. Os mistérios do sofrimento humano. Vou só aqui fixar o nosso assunto, tá bom? Para os que forem entrando posteriormente. Os mistérios do sofrimento humano. Um minutinho a todos. Fixar. Pronto. Então, vamos aqui dar continuidade, chamar aqui a Josefa. Muito bem-vindos a todos mais uma vez. Obrigada aí pela participação de todos. Boa noite, Boa noite, Josefa, Milena. Boa noite. Boa noite a todos que já estão aqui conosco. Obrigada. Vamos lá. Me vendo direitinho, me ouvindo direitinho, sim. Josefa? Sim. Sim, pronto. Pelo fato de estar com fone, todos estão nos ouvindo. Pronto, só fazer a observação para eles para nós, né, que vamos aqui começar a lhe ouvir, Josefa. Para quem quiser fazer as perguntas, né, estamos aqui livre. Quem quiser fazer aqui para que todos vejam alguma pergunta, se não, coloque aqui na caixinha, tem um ponto de interrogação para você, você clica nessa caixinha, faça a sua pergunta, que em seguida a gente mostra aqui na live e a nossa querida Josefa vai responder, se Deus quiser. Isso mesmo. Obrigada aqui. Ótimo. Então, vamos dar continuidade. Então, Josefa, você pode iniciar nos falando um pouco sobre esse assunto precioso, né, do nosso João Paulo II, Santo João Paulo II, e sobre os mistérios do sofrimento humano, né? Que nesse tempo que nós estamos vivendo, que assunto importante, atual e riquíssimo, não é verdade? Exatamente. Pois então, mais uma vez, boa noite. Vamos falar, né, o tema todo mundo já está vendo aí, os mistérios do sofrimento humano, mas nós vamos falar o que esse mês de outubro, como a Milena já introduziu, eu estava aqui desde o comecinho, né, o Instituto Parresia vai estar aprofundando a vida desse grande santo, desse grande Papa, São João Paulo II. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o sofrimento humano. Ele que escreveu uma carta apostólica, 83, 84 foram anos dedicados ao ano da redenção, e ele, nesse período, escreveu essa carta apostólica Salvifici Doloris sobre o sofrimento humano, sobre o mistério do sofrimento humano. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Eu tive a alegria de trabalhar esse tema na minha dissertação de mestrado, então usei essa carta de São João Paulo II, mas fiz um diálogo com outro autor que eu também gosto muito, Viktor Frankl, mas vai ser da carta apostólica e também da vida de São João Paulo II, que quando eu falo no assunto eu gosto de lembrar que ele falou sobre o sofrimento humano tantas vezes, porque ele teve uma vida marcada pelo sofrimento. Então, antes de falar até mesmo de alguns pontos centrais, eu até preparei um esquemazinho aqui para poder mostrar coisas centrais para vocês. Eu quero falar primeiro, assim, só fazer um pequeno resumo de pontos da vida de São João Paulo II que muitas pessoas ou não conhecem, ou então a gente até esquece de alguns pontos, e vamos vendo que ele teve uma vida marcada pelo sofrimento, e que por isso
ele tinha autoridade para ensinar um caminho que ele mesmo percorreu. Ele conhecia a dor humana em vários aspectos. Por exemplo, nós podemos lembrar que Karol Wojtyła, ele já na sua infância, antes dos 9 anos de idade, ele perdeu a sua mãe. 2 anos depois, ele perdeu o seu único irmão. E aí ele ficou sozinho com o pai. Ele, nos livros que ele escreveu, ele vai lembrando esses fatos, dessas dores sofridas por ele. Depois, quando no ano de 39, ele nasceu em 1920, esse ano nós celebramos o centenário de São João Paulo II. Em 39, teve na Polônia uma ocupação, primeiro alemã, e poucos dias depois a ocupação nazista. Então, primeiro o socialismo alemão, depois o comunismo russo. Era o início da Segunda Guerra Mundial. Então, um povo que sofreu muito, e ele, para não ser deportado para o campo de concentração, como tantos outros jovens, como tantos outros poloneses, ele foi trabalhar porque aquela carta de trabalho, de emprego, mostrando que você tinha utilidade para o sistema, garantia um pouco a tua segurança de não ser deportado. Então ele foi trabalhar primeiro numa indústria química, depois foi levado para uma pedreira para trabalhar ali, né? E ali ele, como operário trabalhando, foi na época em que ele começa também os seus estudos para o seminário. Então, enquanto seminarista clandestino, seu seminário foi feito de forma clandestina, claro, a igreja muito perseguida ali por aqueles regimes totalitários na Polônia. Então, seminarista clandestino, quem já assistiu o filme sobre a vida dele, ou que lê os livros, vê um pouco retratado muito bem o que foi aquilo ali, foi vendo os seus amigos morrendo. Então, alguém que sofreu na pele realmente o sofrimento. Mas é interessante que em um dos seus livros, Em Memória e Identidade, ele, quando vai falando, especialmente que um dia voltando do trabalho, quando ele chega em casa, ele encontra o seu pai morto. Então, assim, o que acontece ali? Ali, naquele período, começa a amadurecer a sua escuta ao chamado de Deus. E ele diz que, naquele momento, ele tentou ler a sua história à luz do Evangelho, entender o que Deus tinha para ele. Então, um jovem, ele era muito jovem ainda, então um jovem com 21 anos de idade, que se vê completamente sozinho no mundo, pobre, com tanto sofrimento no meio de uma guerra. E agora, o que é que ele vai fazer? Ele recorre realmente a Deus. Ele já tem uma base religiosa. O seu pai foi um grande suporte de vida religiosa para ele, de uma vida moral, de uma vida realmente em Deus. E ali ele vai ser ajudado pelas vizinhas que vão fazer a sopa e levar para ele quando ele volta do trabalho, depois disso. É um jovem pobre, com um sofrimento muito grande, que vê um sofrimento ao seu redor, mas vai perguntar a Deus, o que tu queres de mim? Então, eu acho muito belo quando ele diz que tentou ler agora a sua história e o seu futuro à luz de Cristo, à luz do Evangelho. E é nesse período que ele entende, e ele gostava das artes, então, assim, um alívio para ele, de certa forma, era as artes, era o teatro, era a poesia, mas ele entendeu a que Deus lhe chamava, e ele entendeu que ele ia ser padre, que era a maior ajuda e colaboração que ele também daria para o seu povo. E que para isso ele sabia que ele estaria fazendo agora uma outra renúncia, que era exatamente as artes, que era a literatura, que era o teatro, que era um grande amor da sua vida, apaixonado pela arte. E aí ele vai se entregar a Deus nesse chamado ao sacerdócio, e aí é quando ele vai trabalhar também forçado, esse trabalho clandestino, enquanto seminarista clandestino. Então, assim, só para a gente lembrar de onde veio Karol Wojtyła, de onde veio o grande São João Paulo II. Como padre e depois como bispo, ele vai ser um grande defensor daqueles que são excluídos e da minoria. Onde tinha alguém que sofre, ele tinha um olhar voltado para aqueles. Então, a dignidade humana, aqueles que sofriam na sua dignidade em qualquer condição, que eram instrumentalizados pelo sistema também. Por exemplo, ele apoiou muito a causa operária em Nova Huta,
que era uma cidade que o comunismo queria que fosse uma cidade ateia, um novo modelo, então era proibido ali a igreja. E os moradores, os operários ali, eles queriam colocar ali uma cruz, eles queriam um sinal, não queria abdicar da sua fé. E ele, como bispo, ele apoiou, ficou do lado daquele povo pobre, oprimido, e onde tinha fome, ele fazia campanhas. Ele estabeleceu na Polônia o Dia do Doente. E depois, como Papa, vai ser aquela jornada do enfermo, o Dia do Enfermo, mas isso ele não criou como Papa. Foi primeiro ali como bispo. Então, ele já tinha, exatamente por causa da sua história, essa sensibilidade a quem sofre. Porque ele sofreu fome, sofreu solidão, sofreu frio, sofreu... Então, ele sofreu a perda e conheceu a dor. Então, para falar da carta apostólica Salvifici Doloris, nós vamos entender que não é uma carta que nasceu de uma mesa de um papa que era um catedrático. Não. Era de alguém que foi provado. Já no início do seu pontificado, lembremos que em 1981, né, aquele 13 de maio de 81, que acontece que ele é baleado, atentado a São João Paulo II, ali na Praça de São Pedro. E ali começa, ele tem consciência que ele começa a caminhar realmente, a subir o Calvário, um caminho de Calvário. E ele passa, depois disso daí, por muitos outros problemas de saúde que só vão se agravando. Por exemplo, ele passou 10 anos, depois que ele se recupera dos problemas mais imediatos do atentado, mas depois, quando é em 92, ele recomeça a um processo muito doloroso, porque ele vai ter que fazer uma cirurgia para retirada de um tumor no intestino. Ele vai, no ano seguinte, ele fratura o ombro, no outro ano ele vai fraturar o fêmur. Logo depois, eu pulei uma coisa importante, que depois do atentado, no ano seguinte, porque ele precisou de transfusão de sangue, ele pegou o citolomegalovírus, que aquilo dali foi terrível para ele, ele sofreu consequências até o fim da vida dele por causa disso daí. Então, em 96, a gente vê que vai se apagando aquela imagem esportista que tinha João Paulo II, né? Estávamos acostumados a vê-lo nas montanhas, muito esportista porque era próprio dele. Em 96, começa a declinar essa imagem. Aquele papa agora com a bengala, que muitas vezes ele brinca com a bengala, né? O humor nunca lhe deixou, sempre jovem, João Paulo II. Mas a gente vai ver um homem que vai sendo curvado pela dor, não espiritualmente, mas o seu corpo começa ali a sentir. A última Páscoa, em 95, uma semana antes do seu falecimento, é aquela imagem que marcou o mundo, ele tentando se comunicar e sem conseguir naquela janela, aquela face de dor, quando muitos já queriam, ao longo nos últimos anos do seu pontificado, queriam que João Paulo II renunciasse, porque assim, não tem mais condições, você não consegue mais, está muito sofrido. É feio você se apresentar assim. Teve muito esse movimento. E ele não abriu mão de ir até onde Deus quisesse. E aí, ele se esforça para falar e não consegue. E o belo, o profético, porque ele sabia que ele estava sendo um profeta ali, numa sociedade em quem queria esconder e relegar para o escondimento, esconda o sofrimento, esconda a dor, mostrando como se não tivesse mais valor a pessoa por causa do sofrimento, é algo vergonhoso. E ele quis mostrar que o sofrimento faz parte da vida. E porque faz parte da vida, o sofrimento deve ser vivido, não apenas padecido. E nessa carta apostólica, né, o sentido cristão do sofrimento humano, o que ele vai mostrar quando ele fala de salvifici doloris, ou seja, o sofrimento salvífico, a dor salvífica, não é o sofrimento pelo sofrimento, o que seria masoquismo, mas é o sofrimento de Cristo que é salvífico. Então, na sua experiência, o que ele ensina, precisamos colocar o nosso sofrimento no sofrimento de Cristo, porque o sofrimento dele é redentor e vai mostrar que o nosso sofrimento também tem sentido. Ele vai ensinar isso, como eu já disse, ensinou com a sua vida e agora vai nos mostrar. Mas tem uma coisa muito interessante no início dessa carta, que às vezes assim nos ajuda a dar o nome certo a cada coisa.
Porque às vezes nós confundimos dor com sofrimento e ele começa a mostrar que tem uma distinção. Nem toda dor é sofrimento. A dor é uma coisa, o sofrimento é outra coisa. Então é muito importante a gente distinguir as coisas, porque às vezes a gente pode estar acarretando sofrimentos desnecessários e inúteis que não precisaríamos viver, sofrer e oferecer. Então vamos lá. Isso daqui é de grande ajuda, eu acho que é de grande utilidade para todos, porque para mim foi de grande utilidade quando eu descobri. Existem vários tipos de dores e vários tipos de sofrimentos. Então, quando nós falamos de dor, nós podemos estar falando de dor física, dói quando dói alguma coisa, dói o corpo. Eu levei uma topada, eu estou com uma dor, machuquei o dedo, é física. Mas essa dor que a topada causa em mim, não necessariamente é um sofrimento, é uma dor. Eu não preciso internalizar aquilo dali e começar agora a sofrer um sofrimento inútil, talvez. Aquilo é só uma dor. Eu tô com uma doença, tá me causando dor porque dói o corpo. Não necessariamente essa doença aí vai me fazer sofrer, vai me causar dor. E aí alguém pode estar perguntando assim, qual é a diferença então? Onde é que está o sofrimento ou o que é o sofrimento? O sofrimento ele vai ser a relação com a dor. O sofrimento vai ser sempre subjetivo, vai ser sempre a relação. Então o que aquilo causa em mim internamente, a minha relação com aquela coisa. E existe sofrimento que não necessariamente é uma dor física. O sofrimento eu posso chamar de dor da alma. É um outro tipo de dor que não é uma dor física. Então, às vezes, eu tenho um corte, eu tenho uma dor de dente, uma dor de cabeça. Isso pode não ser um sofrimento, ser só a dor e eu saber separar. Tratar dessa dor tem que ser tratada, mas não internalizar. Mas, por exemplo, eu posso estar com uma enxaqueca ou com uma topada que eu levei e machuquei o dedo. E de repente, o que eu estou vivendo? Eu vou pedir ajuda a alguém e eu não sou ajudada, e aquilo dali vai me causar um sofrimento, aquela dor física vai ser causa de sofrimento porque eu vou me sentindo abandonada, sozinha, não cuidada. Então, ou seja, a relação, o subjetivo diante daquela dor pode me levar a um sofrimento. E o sofrimento também, existe o sofrimento psicológico, o sofrimento moral, o sofrimento espiritual. Então, são vários níveis, mas ele vai estar sempre ligado à relação. Não necessariamente, repito, a dor, por ser uma dor física, quando é uma dor física, me faz sofrer. E existem também sofrimentos que são causados pelos outros. Existe o sofrimento inevitável, existe o sofrimento, por exemplo, morreu alguém que eu amo. É um sofrimento que, assim, imprevisto e inevitável. Nesse tempo, quantas pessoas têm sofrido dessa forma? Como lidar com esse... É um sofrimento, porque é uma relação que foi rompida, que foi arrancada, e às vezes de forma trágica. Então, existem sofrimentos que são causados que você não tinha como evitar. Existem sofrimentos que são desnecessários, às vezes uma relação que você já consegue ver, alguém de fora diz para você que aquilo dali vai te levar a um sofrimento que pode ser evitado, que é melhor cortar, e às vezes eu não consigo, e assim, já está sendo pré-anunciado e de repente se torna uma coisa tão grande, às vezes um sofrimento enorme. Então existem vários tipos. Eu recomendo a você a ler a carta apostólica, é uma carta pequenininha, muito pequena. Recomendo você a ler a carta e logo no início você vai vendo como ele é didático. E ao apresentar isso daqui, ele apresenta também vários exemplos bíblicos que vão mostrando esses vários tipos de sofrimento. A Bíblia é um livro que mostra, que fala sobre o sofrimento. E quando nós sofremos, nós sempre nos perguntamos, Milena, não é verdade? Assim, por quê? Esse porquê, ele acompanha. Consciente ou inconscientemente, a gente se faz essa pergunta do porquê. Ou então, para que o sofrimento? E muitas vezes nós não encontramos resposta. E é importante, assim, porque às vezes nós queremos resposta e talvez queremos que alguém nos dê uma resposta. E São João Paulo II, ele vai... qual o nome? Alguém está perguntando aqui. O nome da carta é Salvifici Doloris. Ou então coloque assim... Sentido cristão do sofrimento humano, que essa é a tradução, que o nome dos documentos são sempre nomes em latim, né?
Então, a carta é Sentido Cristão do Sofrimento Humano, de São João Paulo II. Então, a gente sempre pergunta o porquê e o para quê, e nem sempre vai ter um porquê e um para quê. São João Paulo II diz assim, é o sentido cristão do sofrimento humano, e ele começa falando que o sofrimento é um mistério. Então, esse é um outro ponto no qual eu queria chegar, que é importante entendermos que o sofrimento é um mistério. É um mistério que faz parte da condição da fragilidade humana e que nem sempre nós vamos conseguir encontrar uma resposta. Às vezes vai permanecer dentro dessa característica do mistério. E é por isso que é muito importante que eu, como João Paulo II vai ensinar, já na sexta parte da carta, na sétima parte, ele vai ensinar que esse mistério, quando ele toca diretamente a nós precisamos olhar para aquele que passou primeiro, passou antes de mim pelo meu sofrimento. Cristo, com a sua encarnação, toda a vida de Cristo, atenção aqui, às vezes a gente diz assim, a salvação foi a paixão, o mistério da paixão, morte e ressurreição de Cristo. Me desculpe, como teóloga, eu sou obrigada a dizer que é um erro falar assim. Toda a vida de Cristo é salvífica. Da encarnação, à ascensão, e ele permanece conosco na Eucaristia, então, e está vivo. Então, toda a vida de Cristo é salvífica, não é só a paixão, não é só a cruz que é salvífica. Porque a cruz, ela não apareceu do nada. Cristo, ele veio exatamente para isso. Ali nós podemos até dizer, foi o ápice, a consumação da sua obra de redenção, mas toda a vida de Cristo, então, suas palavras e gestos, tudo que ele fez é salvífico. E toda a vida de Cristo, ela vai sendo também permeada por esse caminho que ele assume a nossa humanidade, então ele viveu a nossa dor, por isso que na minha dor eu posso apontar para ele, ou melhor, jogar nele. São João Paulo II vai nos ensinar que nós precisamos responder, o sofrimento muitas vezes vem como esse questionamento, como uma pergunta a nós, e aí nós precisamos responder em Cristo, ou seja, nele, na cruz dele, e nele nós encontramos resposta, sim, porque ele vive a nossa vida. É um mistério, e aqui você pode dizer um ato de fé. Sim, é um ato de fé, mas eu te digo que é um ato de fé em algo que é real. Ele viveu o teu sofrimento na cruz. Ele assumiu o teu sofrimento. E é inevitável que eu acabe citando Frankl, né? Como eu disse na minha dissertação, eu trabalhei esse tema do sofrimento, mas fazendo um diálogo entre os dois. E tem algo que você vai vendo que os pensamentos se completam muito nessa visão com relação ao homem, com relação ao sofrimento. E aqui eu quero usar uma frase de Frankl, em que ele diz que mesmo o ateu, se ele é honesto consigo mesmo, ele sabe na sua mais íntima solidão de que ele não está sozinho. Então, ele está sempre conosco, Cristo está sempre conosco, Deus está sempre conosco. E João Paulo II diz, no nosso sofrimento, ele está conosco, vivendo conosco. Então, nós precisamos olhar para ele. Bento XVI, Milene, ele tem uma encíclica, Salvos pela Esperança, Spe Salve, que eu amo essa encíclica, e ele comenta o Salmo do Bom Pastor, e ele diz assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque o meu pastor passou primeiro. Não temerei porque ele passou primeiro e ele sabe a saída. Então é exatamente isso. Eu lanço nele, eu não entendo, é um mistério o sofrimento, mas eu lanço nele. Se tiver alguma pergunta, você vai dizendo aí, porque senão eu vou. Eu tô falando de um assunto que eu amo, de um santo que eu amo, aí eu me empolgo, e aí eu vou, mas se tiver já alguma pergunta, vai dizendo pra gente não ir acumulando, viu? Ótimo. Obrigada, Josefa. Fiquem à vontade aí também para os participantes colocarem suas perguntas, viu? Josefa está aí aberta e a gente vai ter um tempo aí para estar respondendo. Aham. Enquanto isso, eu vou dizer uma coisa aqui, né, já que nós vamos falar dessa carta, eu quero apresentar para vocês, de forma muito breve, 3 conceitos. Eu não vou explicar a carta toda, não vou fazer isso, eu deixo o convite para que vocês leiam, espero que gere interesse, porque é muito rica mesmo, muito atual, você se encontra ali.
você vai encontrando respostas. Mas eu vou apresentar 3 conceitos centrais, né, que eu identifiquei na carta. O primeiro conceito é que a salvação é um dom do amor. A passagem bíblica que São João Paulo II mais repete na carta é João 3,16, que Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho para que quem nele crê não morra, mas tenha vida eterna. É a passagem bíblica que ele mais repete. Tem passagens que se repete várias vezes, o quarto canto do servo sofredor, também outra passagem que se repete, mas a que mais se repete é essa, ou seja, porque a salvação ela é um dom do amor. Então, quando ele vai falar do sofrimento, do mistério do sofrimento, e quando ele fala que o sofrimento de Cristo é salvífico, é porque ele tanto nos amou que ele nos salva. E ele nos salvou nos encontrando exatamente naquilo que é mais difícil para nós. Naquilo que é mais difícil para o homem, para o ser humano, para mim, para você viver. É a dor e é o sofrimento. É a morte. Então ele vem nos encontrar, vem nos redimir, exatamente por esse caminho para mostrar que quando nós formos passar por isso daí, não estamos sozinhos. E esse é um ato de amor. E para quem lê, por exemplo, ou já ouviu alguém falando que na cruz Jesus estava abandonado, que quando ele vai dizer as palavras de Cristo ali na cruz, né, meu Deus, por que me abandonaste? Uma coisa que é lembrada para nós é que Cristo na cruz, todas as palavras que os evangelhos nos relatam de Jesus na cruz, ou seja, Abá, meu Deus, por que me abandonaste? Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Tudo o que ele diz, com quem que ele está falando? A quem que Jesus está se dirigindo? Ao Pai. E como é que ele chama o Pai quando ele está ali na cruz? Abá. Ou seja, papai, paizinho, pai amoroso. Ele fala com o Pai na cruz do mesmo jeito que ele falava do Pai no Monte das Oliveiras ou em qualquer outro lugar. Ou seja, ele não é um filho condenado, abandonado na cruz. Ali no auge do sofrimento, ele se relaciona com o Pai, porque o Pai está presente no sofrimento. E ele nos ensina como filhos, nós somos filhos no Filho, como filhos, então ele vem nos ensinar a falar com o Pai. Ele vem nos ensinar a voltar o olhar para o Pai. Então, o primeiro conceito que eu identifico nessa carta é de que a salvação ela é um dom do amor. O segundo conceito é o conceito da liberdade e da responsabilidade. E com relação a isso, ele trata muito sobre Jó. Né? Cada documento de João Paulo II, e geralmente nos documentos da igreja, são tratados apresentando sempre assim, tem a centralidade de uma passagem bíblica, de alguma passagem bíblica. E nessa, São João Paulo II vai usar muito Jó, porque todo o livro de Jó é um livro sobre sofrimento. O livro de Jó ele tem um grande questionamento. Por que o justo sofre? Por que o mal existe? Então ele vai falar longamente, explicar o livro de Jó, e vai mostrar a responsabilidade pessoal também, que nós devemos ter a liberdade e a responsabilidade em travar esse diálogo. E no livro de Jó, que era conhecido como grande amigo de Deus, o homem mais justo, mais santo que tinha na terra, então Jó termina depois de tudo que passa e os diálogos dele com Deus, e Deus lhe chama a liberdade e a responsabilidade também nos seus discursos, é um livro belíssimo. E no final, no capítulo 42, Jó exclama: eu só te conhecia de ouvir falar e agora os meus olhos te viram. Ou seja, como é que Jó era conhecido como amigo de Deus, justo, conheceu agora? Agora no sofrimento eu te conheci. O mistério do sofrimento fez com que ele mergulhasse realmente na presença de Deus e percebesse que ele não está só. E foi ali que ele viu a Deus, não foi em outras coisas. Então esse chamado à responsabilidade e à liberdade. E a liberdade também, que depois ele leva para o terceiro conceito, que me leva à solidariedade. Ele vai nos ensinar que tanto quem sofre, como quem está perto de alguém que sofre, tem uma missão. Quem sofre tem a missão de fazer da sua vida um dom.
fazer da sua vida uma profecia, mas e lançar-se em Deus, lançar uma pergunta para Deus. Mas quem está perto de alguém que sofre também é chamada solidariedade, não a indiferença. E aí a passagem que ele vai usar é a do bom samaritano. Então essa é a missão de quem está perto de alguém que sofre. Como o bom samaritano, que é uma figura de Cristo. Cristo conta essa parábola do bom samaritano, mas ele é o verdadeiro samaritano, bom samaritano, que esse homem, o que é que ele faz? Ele desce da sua montaria, do seu cavalo, ele dá dos seus bens, porque ele vai derramar óleo e vinho nas feridas, ou seja, um unguento nas feridas daquele homem. Mas antes disso, ele olha, ele se aproxima, ele tem compaixão. E porque ele tem compaixão, o coração dele se move de compaixão, ele vai ali colocar o azeite e o vinho, ele vai colocar o homem no seu cavalo, ele vai mudar a sua rota. Ele estava em viagem, ele estava a trabalho, talvez. Ele vai se expor ao perigo, porque os ladrões que fizeram aquilo com aquele homem poderiam voltar. Então ele vai mudar a sua rota, vai levar na hospedaria, vai pagar. E no dia seguinte, ou seja, ele passa a noite cuidando daquele homem. Porque o evangelho diz que no dia seguinte que ele vai embora, ele diz para o dono da hospedaria, na volta eu passo por aqui, e se ele gastar mais, eu pago. Ou seja, ele se compromete agora com a preocupação, aquele homem entrou na sua vida. Ele vai fazer o que ele tinha para fazer, o seu trabalho, vai continuar a sua viagem, mas aquele homem permaneceu nele. Ele o leva consigo, porque é uma preocupação sua. E ele comprometeu o seu futuro. Vai ter que agora voltar por ali. Essa é a missão de quem está perto de quem sofre. É um dos ensinamentos que São João Paulo II nos dá, né, nessa belíssima carta, uma carta tão pequena e tão rica. Verdade, Josefa. Né? E tão atual, né? É profética, sim, se assim a gente, né, pode se dizer. E estudando, ele escreveu enquanto ele estava, foi depois do tiro que ele levou, não é isso? 3 anos depois, José? sim. Exatamente, 3 anos depois. Né? Ele estava sofrendo, né? Passando por todos esses desafios, e como você disse no começo, né? Ele falava de algo que ele vivia, não só teórico, sim, né? Não só distante, de só estudos, mas do que ele realmente poderia estar vivendo, que ele estava vivendo, né? À luz de Deus, e como é profético, como vale a pena a gente realmente aprofundar, né? Eu acho que o grande objetivo da Life hoje, como você disse, é deixar essa curiosidade, mas se debruçar, né? Tomar como esse grande, sim, auxílio nesse tempo. Surgiu uma dúvida aqui, fez, sim, uma pergunta. Mais uma vez dizer que ficará salva, né, que ficam, né, se eu posso dizer, todas as lives, né, do Instituto Parresia, o nosso grande intuito é exatamente deixar salvo, deixar sempre como essa contribuição para todos, essas riquezas, né, que a igreja nos dá através de convidados tão especiais, tão preparados, aí como a Josefa hoje, que nos traz todo o conhecimento, né. Ela dizia, a tese de mestrado dela, ela se debruçou, estudou, né? Então, com toda certeza, em outro momento, em outros momentos, não só para a gente, mas como ela diz, também da gente se utilizar da solidariedade para dividir com outros, né? Tamanha riqueza de um pouco que nós estamos aqui podendo falar, já que o tempo também é curto. Uma pessoa, Josefa, fez uma pergunta, como ajudar alguém que perdeu a esperança diante do sofrimento, desacreditando até mesmo de Deus, né? Como nós podemos ajudar? É sempre desafiante. Primeiro ponto, e aqui São João Paulo II vai nos responder com relação a isso, estando perto. A gente não pode impor ao outro que acredite quando ele está vendo tudo escuro, porque a dor realmente, ela chega a colocar um pano escuro diante dos nossos olhos. É compreensível. E muitas vezes, como nós já falamos, o sofrimento nos faz fazer sempre essa pergunta, por quê?
E a outra pergunta que se faz muitas vezes é: onde está Deus? Porque esse porquê, no fim das contas, é sempre um porquê a Deus. Porque Deus permitiu, às vezes tem isso, né? E então, a gente não pode exigir que o outro, assim, tenha fé quando ele diz: eu não consigo ver e não consigo crer. Então, como é que nós ajudamos? É exatamente naquele ponto da solidariedade no final da carta que São João Paulo II diz. É você estando perto. É você mantendo-se fiel. É você expressando o amor. É você sendo Cristo, o bom samaritano para essa pessoa. Porque a verdadeira compaixão é o sofrer com. Isso é compaixão, é sofrer com. Porque às vezes o tempo e a constância do amor recebido vai fazendo com que aquela nuvem espessa, aquela nuvem pesada que está diante dos nossos olhos, aos poucos ela vai se dissipando. Então, às vezes não são palavras. Você pode até, se a pessoa, por exemplo, gosta de ler, você pode sugerir algum tipo de leitura que, às vezes, se você der essa carta logo de imediato para a pessoa ler, ela vai rejeitar, ela não vai ler porque ela não crê. E aí, às vezes, a forma, se a pessoa gosta de ler, eu sempre indico, dar outras coisas para ler, mas que vai tocando também, que pode ir despertando para essa realidade do sofrimento enquanto um mistério, mas um mistério que pode ser uma mola que me leva para uma transcendência. E aí uma dica que eu dou é Viktor Frankl. Eu sempre dou as dicas dos livros do Viktor Frankl, especialmente o seu testemunho, que é Em Busca de Sentido, ou então Um Psicólogo no Campo de Concentração, ou um livro póstumo que foi escrito por ele, para não ser aqueles mais técnicos, O que não está escrito nos meus livros. Esse é o título do livro. Às vezes uma coisa desse tipo. Se a pessoa é adepta a ler história de santos, você pode dar um livro de algum santo que sempre vai mostrando essa realidade de ter sido tocado pelo sofrimento e a descoberta da fé e o socorro de Deus. Mas às vezes a pessoa não quer nada de santo, não quer uma história de santo, não quer nada cristão. Então por isso que às vezes eu indico ler Viktor Frankl, vai ser sempre uma possibilidade, porque é um judeu, mas ele está escrevendo enquanto cientista, a sua experiência e de um sofrimento grande e de uma resposta. Mas, sobretudo, acima e antes de qualquer leitura, proximidade. Proximidade, caridade, solidariedade. Você, seu bom samaritano, é a melhor resposta, vai ser sempre essa. Verdade. Excelente, Josefa. É isso mesmo. Você vai querer dar continuidade a algum outro tópico ou a gente pode estar fazendo reflexões? Eu só toquei em um ponto que eu acho importante, que eu só toquei e acabei não falando, mas acho que eu já falei um pouquinho dele. Porque quando a gente pergunta o porquê, sempre, no fundo, é uma pergunta do porquê Deus permite. Eu gosto sempre de falar sobre isso. Que às vezes nós vamos delineando uma imagem errada de Deus. E aqui, atenção, né, eu faço questão de falar sobre isso. Eu acho que eu estou na teologia talvez seja exatamente para isso. Às vezes nós desconhecemos o Pai das misericórdias que Jesus veio revelar. Jesus é o revelador do Pai, e o Pai é misericordioso, e o Pai não quer o sofrimento de seus filhos. Eu já expliquei, isso que eu vou falar, o final seria o que eu já disse, eu comecei pelo fim, de Jesus na cruz, né, que ele não é um sofredor, um abandonado, um condenado abandonado, o Pai está ali. Mas às vezes a gente ou ouve, ou até mesmo de alguém, ou então se convenceu que é assim, é vontade de Deus. Gente, atenção, raciocina bem nessa frase. Você vê uma mãe que perde o seu filho, e alguém diz, é vontade de Deus. Que Deus é esse? Esse não é o Deus que Jesus veio revelar. Que Deus cruel é esse, que a vontade dele é que a mãe veja o seu filho morrendo? Assim, tem alguma contradição aí, porque Jesus não apresentou esse Deus. Não é essa face do Pai que ele apresenta. Às vezes a gente quer dar uma resposta ao sofrimento, nós iniciamos dizendo que o sofrimento é um mistério, e muitas vezes nós não vamos encontrar resposta. Mas nós vamos encontrar uma porta, porque ele está presente, ele vive conosco.
Então, às vezes, se eu não sei o que dizer, eu vou ficar em silêncio, vou abraçar, eu vou estar junto, viver a verdadeira compaixão. Mas, às vezes, a gente afasta as pessoas de Deus quando a gente diz isso, porque não é a verdade, não é o que o Evangelho revela. E São João Paulo II é muito claro com relação a isso. Não tentemos dar respostas que Jesus não deu. Onde é que está Deus quando sofremos? Conosco, sofrendo conosco. É ali que Ele está. Deus está com quem sofre. Tem um teólogo que eu citei na minha dissertação, é um teólogo belga, Guéchet, que tem uma obra dele, que o nome do livro é O Mal. E ele fala uma coisa que eu achei tão interessante, que eu acabei citando porque acabava respondendo a coisas que São João Paulo II diz. Convergia o pensamento dos dois. Em que ele diz assim, existem 3 posturas, especialmente dos cristãos, diante do sofrimento. Uma, ele chama de ad Deum, ou seja, é aquele que quer defender Deus a tal ponto que é igual aos amigos de Jó. Os amigos de Jó queriam defender Deus tanto que massacravam Jó. Às vezes a gente querendo tomar a defesa de Deus, a gente não se aproxima de quem sofre. A pessoa está sofrendo e a gente só pensa em defender Deus. Nós não fazemos o que Deus manda, porque Deus se aproxima de quem sofre. E você quer só dizer assim, é vontade de Deus, 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 Deus. E você está sendo mais contra Deus do que um ateu, porque o que Deus faz não é isso. Deus está perto de quem sofre. A postura que Ele quer nossa é a compaixão, é a proximidade. Aí ele diz que tem uma outra postura que é o contra Deus, ou seja, a postura daqueles que diante do sofrimento diz assim, não creio em Deus, porque se o mal existe, então Deus não pode existir, por que Ele permite? Essa é a postura dos ateus, e que muitas vezes ele diz o ateu nem percebe que quando diz isso, ele está, na verdade, proclamando que Deus é o contrário do mal, que o mal é o contrário do Deus. Ou seja, ele depõe a favor de Deus quando ele diz, se o mal existe, eu não quero crer em Deus. Ele está, na verdade, afirmando que Deus e o mal não tem como exatamente se unir. Mas, na verdade, se põe contrário a Deus ao invés de buscar em Deus. A terceira postura, ele chama de in Deum. E ele diz essa postura certa. Diante do sofrimento, a pergunta eu faço a Deus. É em Deus que eu devo viver. É aquilo que São João Paulo diz na carta apostólica, que encontrar o sentido do sofrimento em Cristo. O meu sofrimento eu lanço em Cristo e encontro nele o meu sofrimento. Ele tomou sobre si as minhas dores. Ele tomou sobre si os meus sofrimentos. Então eu me uno a ele. E de que forma? Alguém pode dizer como é essa união a Cristo no sofrimento? Primeiro ponto. Aí eu uso São Paulo. Acaso não sabeis que sois templo do Espírito Santo que habita em vós? Nós somos a habitação de Deus. Ele está em nós. Então, em momento algum, eu estou só. É aquilo que Frankl fala, que o mesmo ateu, na sua mais íntima solidão, ele sabe, se ele é honesto consigo mesmo, que ele nunca está sozinho, porque vai ter sempre uma voz. E ele sabe que essa voz não é ele, é outro, então alguém lhe habita. Ou seja, se Deus me habita, eu não estou só. E até quando eu digo vinde Espírito Santo, é de dentro para fora, porque Ele está em mim. Então o primeiro ponto é, olha para aquele que está em você, conversa com Ele, apresente a Ele. Mas apresente com sinceridade como um filho ou pai. Apresenta a Ele o que você está sofrendo. Lança nele e você vai encontrar, vai receber dele o conforto. O pai, ele nunca é indiferente ao filho. São João Paulo II nos diz isso, que Deus não é indiferente à dor dos seus filhos. Então apresenta para ele. Às vezes a gente grita a nossa dor para o mundo e pensa que está falando com Deus. Quando eu pergunto, cadê Deus? Onde você está? Você me abandonou? E ele diz, não, mas não é, fala para ele. Ele sabe, mas ele quer te ouvir. E nós vamos encontrar nele o consolo. Ele vai nos consolar. Nós vamos perceber que não estamos sós. Se você consegue... Verdade. Sim, se você consegue, leia as páginas do Evangelho, as páginas do sofrimento.
Ou então veja Jesus, por exemplo, quando ele passa, entra na cidade de Naim, que ele vê aquela viúva. Uma viúva levando o seu filho morto. Qual foi a postura de Jesus? Ele olhou, teve compaixão, tocou naquele morto. Porque ele teve compaixão daquela mãe. Ele ali via, no fundo, ele via o futuro da sua mãe. Viúva de filho único que estava para morrer, ele. Ele teve compaixão daquela mulher. E foi pela compaixão, pelo sofrimento daquela mulher que ele ressuscitou o filho. Todas as curas que Jesus realizou, ou seja, compaixão por quem sofre. A hemorroísa, aquela cananeia que chorando, suplicando ali, se humilhando, pedindo pela cura da sua filha. O homem que veio chorando, o romano, implorando que ele viesse curar. O seu servo, que na verdade era um amigo seu. Ele escutou tantas vozes amando, ou seja, ele ouviu e todo o sofrimento. Por que ele errou tantas curas? Porque ele estava tocando e respondendo a quem sofria, ele o suplicava. Isso ele faz ainda hoje. Então é isso que nós devemos fazer. Falemos com ele, supliquemos a ele, apresentemos a ele, vamos ver que é real, porque ele nos habita e ele não nos abandona. E de repente a gente vê, e talvez você tenha a experiência que eu tenho, de ver às vezes alguém, uma pessoa de fé que está sofrendo, e que você às vezes vai tentar consolar a pessoa, e você sai consolado e edificado. Você diz, de onde foi que essa pessoa encontrou tanta força? Porque o próprio Senhor nos dá força. E o sofrimento, no mistério do sofrimento, nos faz crescer, vai amadurecendo em nós o amor e a fé tantas vezes. O sofrimento, ele não vem para nos destruir. O sofrimento, muitas vezes, vai forjando em nós uma firmeza, uma resiliência e uma fé que, às vezes, anos de catequese não realizam em nós. Então, esse mistério não é para nos assolar, vai sempre como uma mola nos levando a transcender também. E muitas vezes, outra coisa, o último ponto, Milena, que eu quero abordar, é que o sofrimento, ele não tira de mim a felicidade. Eu gosto sempre de dizer que dois sofrimentos se conjugam com o verbo estar. Portanto, vai passar, eu estou sofrendo, eu estou com dor. A felicidade se conjuga com o verbo ser. E o fato de eu estar sofrendo não nega que eu seja feliz. E o fato de eu estar feliz, de eu ser feliz, de eu estar vivendo momentos de alegria, não me impedem também de ter sofrimentos e dores. Mas uma coisa não vai contra a outra. Porque eu sou feliz, eu sou uma pessoa feliz, e sou mesmo, sou uma pessoa realizada. Então você não sofre. Sofro que se eu contar a lista, você chora comigo. Mas o meu sofrimento não me impede de ver. Não deixe que o teu sofrimento interrompa o horizonte que tem na tua vida. Existem outras coisas na tua vida. Então, é importante essa sabedoria de não permitir que a dor e o sofrimento que eu passo agora cancelem todo o horizonte da minha vida, porque a minha vida não é só esse quadro aqui. Isso aqui vai passar. Enquanto nós estamos sofrendo aquilo ali, parece que não vai acabar nunca. É muito grande, é verdade. É verdade, não se mede sofrimento. O meu é maior do que o teu, não existe isso. Não se mede sofrimento. Mas também, atenção, não deixe que o sofrimento faça você afundar dentro dele ao ponto que você anule todo o resto da sua vida e todas as outras relações que continuam existindo. O sofrimento não pode te impedir de ser feliz. Riquíssimo, Josefa. Se a gente fosse pegar aí cada partezinha que você está dizendo, é muito rico. Diz, né, que a medida do sofrimento é a capacidade do homem de sofrer, né? Então, né, até quanto, né, até onde vai o sofrimento, até onde eu posso sofrer com isso, né? Até onde vai essa minha dor? Isso vai muito, né, do interior, vai de cada um, até onde, como, né, um irmão colocou aí, o Mécio, né, até onde vai a sua escolha por essa dor, até onde você diz, eu vou viver essa dor só, eu vou viver esse mal só, ele diz, né, o mal é essa ausência do bem. Isso é uma escolha, nós somos livres. Nós somos livres de assistir essa live e ficar ela conosco mesmo, não dividir para ninguém. Eu posso escutar essa live e não entrar, não viver, não encarnar essas verdades em mim.
né? Nós, seres humanos, temos essa liberdade que Deus nos dá. Mas aí a gente tem que ter cuidado até que ponto a gente não se escraviza nas nossas escolhas do sofrimento. Como você bem disse, né? Nós temos essa esperança. Jesus veio a nós na cruz não para nos crucificar e, né, acabar com a humanidade. Pelo contrário, é salvífico, não é? Ele veio exatamente nos salvar na cruz, né? Como você, né, trouxe Exatamente, muito bem, exatamente. né? De como escolhemos passar por ela, né? Como você disse, é a relação que nós temos com o sofrimento. Quem é que vai dizer para mim que eu estou sofrendo? Eu fui visitar uma pessoa doente e ela está bem, né? O próprio João Paulo II, ali já nos seus últimos dias praticamente de vida, sofrendo, ele que sabe, ou ali ele estava ali louvando a Deus com a sua vida. Sofrimento, quem diz que é sofrimento, né? Somos nós mesmos. Tem a frase do Viktor Frankl que ele diz, né? Ninguém tem o poder de nos fazer sofrer, a não ser nós mesmos. Não é Sim, verdade, sim, Josefa? Né? exatamente. Então, nos Eu acho que contribua a mais gente, com a sua fé. talvez a gente, não sei o tempo, se já está caminhando para o fim, não sei como é que está aqui o nosso tempo, mas eu quero já, antes que o Instagram, né, mostre aqui que o tempo está acabando, eu quero aproveitar e dizer que nós, o Instituto Parresia, tem um grande presente para você. Né, esse ano nós celebramos o centenário de São João Paulo II. Esse mês o Parresia está oferecendo tanto conteúdo em podcast, em lives, em textos. Então, sobre São João Paulo II, né, visite a nossa página, o nosso blog, você vai ver quanta riqueza, mas tem uma outra muito mais. Dia 24, atenção aí, vá gravando essa data, nós vamos ter um seminário online totalmente gratuito sobre o legado, ou seja, a herança de São João Paulo II. Qual foi a herança que ele deixou, qual foi o seu legado para os jovens, para as famílias, para mulheres, para a doutrina social da igreja. Então nós vamos ver uma riqueza enorme, um dia inteiro, e no final, não vou falar agora, revelar a grande surpresa que vai ter no final, e nós teremos convidados especialíssimos. Eu já posso dizer aqui alguns desses convidados. Por exemplo, nós teremos o Dom Antônio Augusto, bispo auxiliar do Rio de Janeiro. Meu Deus, aquele homem fantástico. O padre Rafael Cerqueira, o diretor do Pontifício Instituto Teológico João Paulo II, na Seção Brasil. Nós teremos o Guzmán Cariquiri. Nós teremos o Moisés Azevedo, o padre João Wilkes, responsável pela seção jovem do Dicastério para os Leigos. Nós teremos a professora Marta Rodrigues, que é a responsável pela seção mulher no Pontifício Conselho no Dicastério para os Leigos, Família e Vida. Tem muito mais. Então, assim, uma riqueza, um aprofundamento do legado de São João Paulo II, que você não pode perder. Marque a data, a gente vai estar começando a divulgar as artes disso daí, porque é um presente, né, que a gente quer dar e deseja dar pela grande riqueza desse grande Papa, desse grande santo. Então aqui é só uma pincelada que nós estamos dando de coisas que nós queremos ao longo do mês e aprofundando ainda com você. Perfeito, perfeito, Josefa. Então é isso, né? Eu acho que para os que entraram depois, então nesse mês de outubro, nas quartas-feiras, né, uma vez por semana, Sim. vamos estar nos preparando já, esquentando as nossas turbinas, nossos corações, para no final do mês fecharmos com chave de ouro com aí com o congresso aí sobre São João Paulo II. Mas toda quarta-feira, a partir de hoje, iniciando hoje, desculpa, mas nas próximas quartas-feiras nós vamos estar falando também, né, sobre Virgem Maria e São João Paulo II, a vida consagrada de João Paulo II e a primavera da igreja também, tudo baseado em João Paulo II, tá bom? Então, e a gente fecha com o congresso. Então, você gostaria de estar colocando mais alguma consideração? Ou se alguém ainda quiser, ainda dá tempo para se fazer algumas perguntas. Se não, a Josefa conclui aqui conosco,
essa live maravilhosa, riquíssima, tão atual, tão necessária para esse tempo que nós estamos vivendo, de pandemia, desse mistério, de sofrimento, o que, né, que tanto se perguntam o porquê e o para quê desse tempo. Né? Então, Deus, os seus mistérios, mas cabe nós, como muito bem a Josefa falou, como nós vamos passar por esse tempo, como nós estamos escolhendo passar por esse tempo, né? Como estamos sofrendo, lógico, fomos pegos de surpresa, estamos sofrendo, sim, foi, né? A gente está tendo que renunciar muitas coisas, né? A gente está tendo que se reinventar, e isso nos causa um sofrimento que a gente sai das nossas zonas de conforto, da nossa rotina, e isso para alguns pode gerar sofrimento. Mas como estamos vivendo, né? Que a gente possa fazer essa escolha, né? De colocar Deus, né? Se juntar a Deus nesse sofrimento, se espelhar nele, vivendo. Como foi que Jesus sofreu, né, Josefa? Foi Exatamente. murmurando, Uhum. reclamando? Né, Josefa? Se maldizendo, como é que os santos sofriam, Josefa? Né? E são um Há grande pouco exemplo para tempo, né, nós, os contemplamos santos. perfeito, Santa Teresinha, esses dias vividos, São Francisco, já já Santa Teresa d'Ávila, os nossos baluartes, né, Santa Faustina, como é que eles viveram o sofrimento deles, né, Josefa? Então, colocar aí a sua Exatamente. fala final para a gente fechar essa live, mais uma vez aí lhe agradecer, mais suas considerações finais com essa reflexão que a gente possa fazer. Então, nas minhas palavras finais, eu vou falar de algo de uma amiga de São João Paulo II, Santa Teresa de Calcutá. Foram grandes amigos, e eu ouvi de um grande amigo dela, que hoje é cardeal, Ângelo Comastri, e isso marcou a minha vida. Então, se marcou a minha vida e foi positivo, eu também quero compartilhar, porque pode servir para tantos que hoje estão no luto. Ângelo Comastri, quando se ordenou sacerdote ainda, foi conhecer Madre Teresa e tem uma experiência de amizade muito grande, e depois ele se tornou bispo no maior santuário mariano da Itália, em Loreto. Ele era bispo em Loreto quando a mãe dele faleceu. Então ele ligou para Madre Teresa, que ainda estava viva na época, e ele ligou e disse: Madre, a mama morreu, minha mãe faleceu. E Madre Teresa, isso eu ouvi da boca dele, Madre Teresa disse assim: Dom Ângelo, quando o senhor queria ver a sua mãe, o senhor tinha que encontrar um espaço na sua agenda, tinha que comprar um bilhete de trem, viajar e passar pouco tempo com ela. Agora, não precisa mais de nada disso, porque o céu não tem limites. Pode falar com ela, porque ela está em Deus. E a comunhão dos santos é real. O céu não tem fronteiras. E aí ele diz assim: eu era bispo no maior santuário da Itália, santuário mariano da Itália, e eu aprendi e entendi o que é a comunhão dos santos com Madre Teresa de Calcutá. Então eu quero dizer para quem se encontra no luto hoje, no sofrimento da perda, o céu não tem fronteiras. E São João Paulo II, com a sua vida, ele tentou nos ensinar e nos lançar nos braços de Maria. Onde é que eu devo viver o sofrimento? Como filho. Mãe, eis aí o teu filho, filho, eis aí a tua mãe. Então, o nosso lugar é aquele lugar de João, que só conseguiu ficar na cruz porque estava ao lado da mãe. João estava ao lado de Maria. Esse é o segredo do discípulo. Então, em Maria, como ele é um santo tão mariano, né, João Paulo II, nós entendemos e aprendemos a comunhão dos santos. Então, quero dizer para você: apoie-se em Maria, em Nossa Senhora. Coloca-te como filho sobre o seu manto, para permanecer de pé no mistério da cruz. E também esse ensinamento, essa sabedoria de Madre Teresa. O céu não tem fronteiras. Se os nossos estão em Deus, e Deus está em nós, e Deus me escuta, então está mais próximo do que antes. E se Deus é o meu consolo, e se Deus é a minha força, e quem eu amo está com Ele, então eu também não estarei sozinha. Esse é o segredo dos santos. Madre Teresa de Calcutá, uma santa, ensinou São João Paulo II, que nos ensina a nos apoiar na mãe para permanecer firmes no momento da cruz. Esse é um segredo simples dos santos, é um segredo que eu quero aprender e também ensinar para você.
Então, coragem, não desanime, nós nunca estamos sozinhos. Não esqueçamos que a redenção é um ato de amor e misericórdia que se renova todos os dias. Se renova todos os dias em nossas vidas. Se renova todos os dias em nossas vidas. Milena, muito obrigada, viu? Ô, Josefa, muito obrigada por você, pelo seu sim, pelos seus estudos, sua dedicação, né, pelo seu celibato para a igreja, sua vida, que é um grande dom para nós. Né? Nós que agradecemos como Instituto Parresia, né, você que tanto contribui conosco, né? Então, assim, se ficaram curiosos, né, aí para mais conhecimentos, entrem aí no nosso Instituto Parresia, que tem tanta coisa Exatamente. maravilhosa, tanta riqueza, muitas outras falas da Josefa também contribuindo conosco. Então, E né, tem aí tem um os curso vídeos sobre o salvos. sentido do sofrimento. Eu gravei um curso logo no início da pandemia, exatamente sobre essa Uhum. carta, sobre o sentido cristão do sofrimento humano. Então você pode também ver, procurar esse vídeo e pode também indicar para alguém. Né? Pode indicar para alguém que você sabe que vai fazer bem. Então envia essa live para a pessoa, vai ficar salvo. Você pode enviar. E também envia o curso para quem você sabe que precisa ouvir e entender um pouco sobre isso. Excelente, excelente. Então, mais alguma pergunta ou alguma dúvida em relação ao Instituto Parresia? Se você ficou curioso ou alguma coisa, você também pode nos perguntar aí no direct, mandar uma mensagem aí no privado, que nós vamos estar aqui com muita alegria para responder e ajudar vocês no que estiver dentro do nosso alcance. Né? Então, muito obrigada mais uma vez, Josefa, e pedir ao santo querido João Paulo II que interceda por você mais uma vez, pelos seus estudos, pela sua contribuição sempre conosco no Instituto, para a humanidade, né? Para cada um dos que estão ouvindo nesse momento, por todos que se fizeram presente e por outros que ainda vão ouvir essa live, que é a grande alegria do Instituto, é contribuir. Então, São João Paulo II intercedeu aí por nós, e como o lema dele, né? Todos tu, Maria, não é, Josefa? Que a gente possa Exatamente, finalizar com Ave totos tus. Maria, Sim, sim. todos tus, né? Maria, ele que se colocava, dizia que Nossa Senhora, né, é a mãe que nos leva para o Filho. Então, através dela, a gente chega até o Filho. Então, peçamos, fechemos essa live com a intercessão de Nossa Senhora, pelo nosso santo São João Paulo II, por esse mês que a gente inicia com essa live, pelo nosso congresso, dia 24, então, por todo o Instituto Parresia. Amém? Muito obrigada mais uma vez, santa noite, boa noite para todos. Rezemos uma Ave Maria como gratidão por esta noite. Ave Maria, Ave Maria, cheia de cheia de graça, graça, o o Senhor é Senhor é convosco. convosco. Bendita sois vós entre as Bendita mulheres, sois vós bendito entre é o as fruto, mulheres. Bendito é o fruto do bendito é o vosso fruto ventre, do vosso Jesus. ventre, Jesus. Santa Maria, Santa Mãe de Maria, Deus, Mãe de Deus, rogai por nós, rogai por pecadores, nós, agora pecadores, agora e na hora e na de hora nossa de nossa morte. morte. Amém. 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 Rainha da paz, dai-nos a paz. Dai-nos Santa a noite. paz. Obrigada. Estaremos Deus em nome do Pai, abençoe. do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe, Amém. Josefa. Muito obrigada. Deus abençoe. Boa noite. Obrigada a todos os ouvintes.